Então, mãe Rita, nós já estamos no Candomblé há mais de 3 décadas, Nossa, né? verdade. Eu, a senhora. Verdade, verdade. E o Candomblé vem se modificando ao longo do tempo, né? Algumas situações são preservadas, né? Como Sim. a senhora vê hoje essa modificação, essa transformação toda, a evolução, né? Como chegou o Candomblé em 2022? Bom, minha mãe, vou falar uma coisa para a senhora. Eu andei um pouco muito triste com a situação. Por quê? Como a senhora falou, né? Nós já estamos vindo aí na 3ª década, né? E nós somos... A gente pode falar assim, eu falo por mim. Eu aprendi muito com pessoas velhas de santo. Eu comecei no Candomblé com pessoas velhas e a minha trajetória dentro do Candomblé foi com pessoas antigas, com os mais velhos. E eu recebi muita crítica assim, mãe Rita, a senhora é muito arcaica. Não é que eu seja arcaica, é que eu aprendi com pessoas velhas de santo. Então, eu tive que mudar um pouquinho, porque se hoje em dia, eu for iniciar uma pessoa da maneira que eu fui iniciada, não pode isso, não pode... Nossa, hoje em dia está complicado. Então, a gente tem que... não digo que largar de mão, mas tem que liberar um pouquinho aqui, uma coisinha ali pequena, porque senão a gente vai falar quem está mantendo em cárcere privado, a gente vamos falar quem está maltratando, não é verdade? Então, o que eu estou achando hoje em dia é o seguinte: primeira coisa que está faltando é o respeito. Infelizmente, eu tenho que falar isso para a senhora, a falta de respeito está gigantesca. Mas não é só assim, o Ogã, o pai de santo desrespeitou o Ogã. Não, está tudo assim muito igual. Pai de santo desrespeitando o Ogã, Ogã desrespeitando o pai de santo, Ked sendo desrespeitada, Ked faltando com respeito. Então está muito isso assim. E nós temos que... Eu peço muito união, porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu costumo falar para os meus, na minha casa, eu ensino muito meus filhos, eu estou com uns abiãs que estão para se iniciar, e eu gosto muito de fazer reunião na minha casa, tanto com os meus, para contar a minha história de vida, para contar o que eu aprendi dentro de casa de santo, para ensinar eles a respeitar um Ogã, um Eked, um mais velho, um mais novo, que tem que respeitar uns aos outros. Não, tem que respeitar o mais velho e o mais novo também, porque respeito faz parte de educação. Também questiono muito assim, educação de axé. Para mim não existe educação de axé. Educação para mim é uma coisa só. Não existe 2 tipos de educação. Educação é aquela que a gente traz do nosso berço. Porque como é que é isso? Ter 2 tipos de educação? Eu não concordo. A educação é a única, é o que você nasceu, o que você aprendeu com seus pais, e assim a gente vem. Então, respondendo a pergunta da senhora, o que eu estou achando, para mim, é o que eu falei, eu tenho ficado muito triste com a falta de respeito que está tendo. A modernidade, temos que melhorar? Temos, né? Se a gente for ficar preso nos 50 anos lá atrás, realmente não dá. O estudo está aí para isso. Hoje em dia nós temos como estudar o nosso candomblé. Tem professores que se formaram para isso. Nós temos tem professores que se formaram no nível de faculdade para ensinar. É professor de Urubá, professor de Fon e professor da nossa religião, matriz africana. Sim. Então, eles estão aí para dar uma orientação, para a gente buscar. E tem pessoas que pararam muito lá atrás e tem pessoas que passaram além do tempo. Tem pessoas que não querem procurar um professor, não querem procurar um mais velho, uma pessoa de saber. Eles acham que ele sabe é o que é certo e acabou. Eu não. Eu sou uma pessoa que, se eu não souber, eu vou buscar. Sim. Eu vou ligar, eu vou perguntar, tá? Mãe Rita, só vai perguntar a pessoa mais nova? Vou. Tem pessoas mais novas que têm um saber muito grande. Então, nós temos que dar valor também às pessoas novas que têm saber. Tem pessoas mais novas que estão estudando, estão buscando. Então, o que está faltando é isso. As pessoas estão com ego muito grande. Não, porque eu sei mais do que fulano, eu sei... Não, gente, ninguém sabe mais. Candomblé é uma faculdade que a gente não se forma nunca. A gente vai estudar e não vai se formar. Sim. Então, está tendo muita briga de ego. Infelizmente, está tendo muita briga de ego no meio da nossa religião.
Sim, sim. O seu discurso ele nos remete talvez uma afirmação, se assim eu posso dizer, que o candomblé, o seu candomblé, o nosso candomblé, sim, e eu acho que deveria todos, ele repousa em cima de 4 pés, né? Que é a fé, a sabedoria, isso, o amor, né? O respeito. E o respeito, né? Principalmente. Essa sabedoria, nós temos as nossas fontes primárias, aquele que a gente recepciona sentada no apoti, né? Conversando, é uma história de uma energia aqui, é uma história de um orixá ali, é uma história de um vodum, né? Como a senhora, sem querer, evidentemente, adentrar nos fundamentos da sua casa, como a senhora faz essa transmissão? A senhora ainda faz daquela forma que nós vivenciamos, porque somos praticamente contemporâneos, né? Somos novos, somos certeza. Nossa, é muito gostoso perto do falar humor, sobre, né? A senhora ainda faz aquelas reuniões, como nós aprendemos com os filhos de santo, com os abiãs, aquelas conversas, roda de conhecimento. Como é que isso se procede na sua casa? Até porque nós temos que deixar isso gravado, para que os irmãos mais novos, mais velhos, e aqueles que um dia virão aqui também tenham acesso a esse tipo de assunto. Por favor. Então, papai, como eu estava falando com a Caiá, eu faço assim, não me arrependo e vou continuar fazendo. Eu já escutei, falo para vocês, mãe Rita, para que a senhora perde tempo? Gente, para mim isso não é perca de tempo, sabe? Porque eu estou ensinando meus filhos. Se eles não fizerem o que eu ensinei, aí já é uma parte pessoal deles, é a índole deles. Mas eu estou assim, convicta de que eu estou ensinando, estou fazendo o certo. E é como eu falei, eu faço sim reuniões, porque eu aprendi também uma coisa que infelizmente também é onde eu falo que eu tenho ficado triste. Também vem do tempo de vocês, né? Nós estamos na nossa 3ª década. Não, eu sou bem mais novo, por favor. Aí aqui está na 3ª década, né? Isso aqui já passamos da 3ª. Já passamos um pouquinho da 3ª, porque eu sou de 90. Então, o que acontece? Então, o que acontece? No tempo que eu comecei a conhecer, porque eu costumo falar que eu fiz carreira de abiã, eu fiz carreira de iaô e fiz uma carreirinha de iá, porque a gente toma 7 anos, eu falo mesmo, a gente toma 7 anos, a gente não é uma Yalorixá. Eu fui um bom tempo ebome, aprendendo a ser uma Yalorixá, e eu tenho o cargo de Yalorixá. Não foi me dado, eu já vim com esse cargo dado pelo meu orixá, que hoje em dia eu quase não vejo ebome, todo mundo é pai e mãe de santo. Isso eu acho também que não é correto, porque nós sabemos que nem todo mundo tem esse cargo, mas enfim, né? Então eu costumo sim dar reunião na minha casa, porque tá triste falar isso, mas cadê o segredo, né? Eu aprendi que tem o nosso segredo lá dentro, e as pessoas hoje em dia não esqueceram que existe um segredo, sabe? Esqueceram. Eles agora... eu sou de um tempo, gente, que a mãe de santo gritava, reclamava, eu baixava a minha cabeça, ficava ali, eu podia chorar, mas não debatia, não batia pé, não falava alto. Hoje não. Hoje um babalorixá, uma Yalorixá chama a atenção do filho, ele pode ter certeza que ele não volta mais na casa de santo. Ele se inicia hoje, tira aquele na casa do outro. E isso eu não acho certo. Certo. E lá na minha casa eu converso com meus filhos, olha, eu fui assim com a minha mãe de santo, eu agi assim, e eles não estão agindo, meu pai, não estão. Eles hoje, você não pode dar uma baixa, obrigar, ou railar, vocês estão ensinando. Porque a gente não nasce sabendo, a gente nasce, é um bebê, engatinha, aprende a falar. Eles não, eles se inicia, já quer ser mais do que o pai de santo. O pai de santo não pode falar, que aí no dia seguinte já não está mais na casa de axé. Aí bota aquele comigo, tira aquele com outro, toma obrigação com outro. Aí no final, os pais de santo que são ruins, que não estão... Então a gente tem que rever essa situação. Tá, e me autorizaria a incluir
essa que nós falamos de fé, Sim. de tradição, Sim. ainda não. Incluir a tradição nessas realidades basilares do candomblé, a senhora entende dessa forma? Sim. Ainda vou estender mais para o senhor. Como eu falei, eu vim de Angola, tá? Há 32 anos atrás. Fiquei minha vida toda, eu muito novinha, com 15 anos, 15, 17 anos, eu entrei para a religião e fui aprender. Eu vou fazer 50. Não parece, me perdoe. Obrigada. Então, o que acontece? Eu, com esse tempo todo que eu tenho de estrada, eu abaixo para o meu babalorixá, Sim. tá? E ele, às vezes, fala, levanta, menina. Não, eu aprendi assim. Ele está falando, eu abaixo. Tá, ele vai acompanhar essa nossa entrevista aqui, ele está aí para, né, assinar embaixo. Como falei para o senhor, eu tenho o meu pai pequeno, que é o pai Aguinaldo Doxossi, que está aí para assinar embaixo tudo que eu estou falando aqui. Ah, benção, meu velho, benção. Então, é muito complicado, o meu pai, porque as pessoas, a falta de respeito está tão grande, tão grande, tão grande, que nem a benção mais estão trocando. Eu aprendi que antes dos seus... é um ogã, já chega tomando a benção. Sabe, a benção, mutumbá, colofé, mucuyu, mas não, eles olham pra gente, oi. A benção agora deles é o oi pro mais velho. E eu falo pro senhor, eu tenho pessoas até do meu próprio axé, que são irmãs de santo que não trocam a benção com a gente. Eu acho que eles acham que é humilhação trocar a benção. E a benção é para quem pede, né? A benção é para quem... O senhor está me entendendo? Eu vou ficar lisonjeada se eu chegar para ir. A benção, minha mãe, e ela me abençoar. Oh. Axé. Saudade pessoas... da minha para me abençoar. Na verdade, a benção, assim, os mais velhos ensinaram, né? E, na verdade, quando você toma a benção ao mais velho, ao mais novo, o que for, você está pedindo a benção ao orixá. Sim, ali, claro. Certamente. Não é uma palavra em vão, na realidade, né? É isso aí. Não é a palavra em vão. Nós somos da época que não existia oi. Não tinha mãe esse Não oi. existia bom dia nem boa tarde. Nada, era existia benção. Nossa, sabe? Chegou na nossa casa, então eu encontrei com o senhor na rua, eu sei que o senhor é Gege, o senhor sabe que o senhor é Fon, a gente vai se encontrar. Ô, meu pai, sua benção, benção, minha mãe, benção, benção. Mas não, agora eles encontram com a gente. Oi, mãe Rita, tudo bem? Aí eu olho, oi, tudo bem. Grave. Opa! É grave. Marquinhos, só um destaque, Por favor. em relação até mesmo que a Rita falou, que é em relação às nossas reuniões. Por que a gente faz muita reunião? Porque hoje em dia, o candomblé, na verdade, eles têm que se modernizar sem perder as tradições. Sim. Eu sempre falo isso. Por quê? Hoje em dia, a gente tem tecnologia na palma da mão. Sim. Hoje em dia, qualquer um consegue qualquer besteira ou qualquer utilidade com a internet. Sim, sim. Só que sim, você sim. tem aquela gama de informações e você não sabe Sim. usar. Se aquilo serve na sua casa. Isso aí. O que é aquilo que está falando ali? Então, Entendi. as nossas reuniões é justamente para poder explicar. Porque, como eu falo para os filhos da Rita, eu falo assim, informações vocês têm no momento que vocês quiserem. Só que vocês têm que saber como é que a casa funciona, para aquilo que vocês estão sabendo, se vai servir para você naquele momento. É uma progressão Isso. de informações. Porque é que nem interessante escola, porque né? os líderes são educadores, né? Sim, São educadores. Na verdade, é que Isso. nem uma escola. Você Sim. não começa na faculdade. Você começa no jardim de infância, CA, Sim, primeiro exatamente. grau, segundo grau, faculdade é assim, vai Verdade. Sim. por diante. É muito entendeu? importante. Eu considero muito importante esse momento. Sim. Fazendo essa roda de conversa. Nossa, é muito Passando, bom. porque ali muito é o bom. aprendizado. Sim. É o aprendizado, né? E é o que a Isso. senhora falou, não tem o melhor, não existe, gente, o melhor. E a briga de ego está muito grande. Sim. Né? A briga de ego está muito grande. Eu sou uma pessoa que eu não me apego, como eu falei para vocês, eu tive minha casa que era alugada, tive que desfazer da casa de santo. Eu não pensei duas vezes. A única coisa que eu fiz foi perguntar ao Oxum o que eu faria, porque minha casa era toda montada. E eu não tinha lugar para colocar, e teria que entregar. O que eu fiz? Eu perguntei ao Oxum, eu posso doar tudo que tem dentro da casa de santo? Oxum pode, pois eu tenho pessoas que podem confirmar. Eu doei tudo, desde o jogo do atabaque aos freezer da cozinha. Eu doei tudo, só fiquei com meus santos, mais nada.
Veio tudo, e hoje em dia Ficou com tudo. tudo de novo. Estamos aí, ó. E tô feliz, porque o Celso falou, doa tudo. Veio tudo, Também, feliz da né? vida. Mas também está muito bem cuidada, né? Muitas vezes, muitos zeladores que estiveram por aqui e outros que a gente está Sim. sempre conversando, está aqui, mãe Suzane, que é uma zeladora também de tradição no Candomblé. Muita. Como a senhora vê essa questão dessa legalização? Como eu digo, legalização das unidades religiosas, né? Cada casa é um microcosmo, Sim, cada sim. um gira como aquilo que deve a zeladora e o Sim. determinar. Porém, hoje, o Estado, né? O Estado tem proporcionado algumas questões a nível de legalização. Sim. Como a senhora vê isso e o senhor vê isso, essa legalização, essa preocupação em cadastrar, em registrar Ótima pergunta. as unidades religiosas, assim falando assim, Sim, vai ser bastante frio, porque nós estamos falando de lei, de como é que eu entendi Ótima isso? pergunta que o senhor fez. Eu acho assim, excelente. E ainda digo mais para o senhor, eu ia ficar muito mais feliz se tivesse algum livro, alguma coisa que a gente pudesse assinar quem nós somos, da onde nós viemos. Eu ficaria até mais feliz também se tivesse isso. Eu não sei se existe, mas seria muito bom, porque tem aquele tipo como é que eu posso falar? Um registro. Sim. Entendo, não é só documentar a casa, como é que é isso. documentar a família também. Isso, né? isso, porque a pessoa abriu a casa, né? Tá, Qual a mãe Rita. procedência? A mãe Rita, tá a casa de Oxum, tá. Mas ela veio da onde? O senhor está me entendendo? Que está acontecendo muito também, meu pai. É até bom, está sendo maravilhoso isso aqui. Porque tem pessoas que estão surgindo dentro da nossa religião que nós não sabemos de onde veio. Certo. Aí a gente quer saber, mas é da família de... morreu fulano. Gente, tudo bem, pode ter morrido todo mundo, mas fica um, porque é uma árvore genealógica. Então, tem que existir alguém da família do santo. Sim. Então, Certo, claro. eu iria amar muito se tivesse isso, uma lei ou um livro que a gente fosse obrigado a se cadastrar. Mãe Rita, a senhora veio da onde? De quem? A sua casa é filiação da onde? Sim. Que seria uma coisa mais... é uma coisa minha. Não, é interessante sim. Todos estão buscando registro agora, porque para que tenhamos realmente direitos e façamos valer os nossos direitos. Isso, que né? até eu soube, pai, eu não entendo, tá? O Maurício acho que até entende mais que eu, a minha parte é mais orixá, aquelas coisas, essa burocracia. Claro, lógico. É mais por conta dele. Mas eu sei que existe, nós temos umas leis nossas, né? Temos mas bastante. a gente não vimos essas leis. Mas devagar vai começar. Mas existe, né? Até a Temos Suzane foi uma das precursoras desse assunto aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Minha mãe leva isso mais adiante, minha mãe. Na verdade, Marquinhos, por causa da pandemia, né? Vamos voltar aí um período aqui da pandemia, muita coisa foi suspensa, né? Muita coisa foi suspensa. Então, parece que voltou agora a ser aberto de novo para poder as casas se cadastrarem, participarem de eventos de legalização, né? O que eu digo que a Casa de Candomblé, eu enxergo de uma seguinte forma: além de ser um lugar litúrgico, né, na verdade religioso, ele tem que se tornar também um lugar de aprendizado, uma aula, um reforço escolar, para poder não conhecer o nosso lugar só como um lugar. Não, é um lugar de batuque, né? Entendi perfeitamente. É o compromisso. O irmão está dizendo sobre o compromisso social da Casa de Candomblé junto à comunidade. Isso aí. É uma busca de uma identidade. Isso aí, né? Porque, na verdade, interessante isso. Para poder isso ocorrer, na verdade, não, cara, só tem no dia de festa. Não. De repente um reforço escolar, pega alguém ali de dentro da casa de santo para poder dar uma aula de reforço escolar, porque, é difícil, né, cara, você... Não, isso já existe. Uma pessoa para aula particular, né? Isso existe. Normalmente em outras casas de candomblé, algumas casas
na Bahia, né? Que fazem um trabalho magnífico, esse trabalho de ressocialização, e não é só um trabalho de ressocialização, é um trabalho de socialização. Isso aí. Né? Sim. Ressocializar, às vezes, cabe uma interpretação diversa. Isso Mas é um longo assunto Isso, com que certeza, realmente nós teríamos que trazer N pessoas, cada um para dar uma posição. Sim, e hoje tem aqui, inclusive, a Suzane fez alguns trabalhos nesse sentido, e quero que ela quer falar alguma coisa nisso, por favor. Então, o trabalho que eu fiz foi na área de intolerância religiosa. Isso Não Bacana. foi no cadastramento de casas. Mas eu conheço alguns pronto, enrolei tudo agora. Gaguejei. Não tem problema, nós estamos aqui. Não, como eu eu falei, olhei. Tá ótimo. como eu tô adorando. Não, eu conheço algumas. Nós nascemos alguns irmãos, nós advogados, somos algumas amigos. pessoas, Candomblé é alguns diferente. políticos Sim. que fazem gratuitamente, mas vai me cortar aquela parte. Que faz gratuitamente, né? Que outros não, mas dão assessoria para poder fazer a legalização das casas. Nossa, isso Entendeu? é Mas muito eu, bom. assim, diretamente eu não trabalhei com legalização de casas. Eu trabalhei com palestras de tolerância em todo o Brasil. Né? É Levando a a responsabilidade que o candomblé tem hoje, pelo menos na minha visão, na minha humilde visão. Não é o candomblé como tu falaste, que hoje está mudando, não é? Tem a responsabilidade social, sim. Tem que ter, meu cara. Não é isso? Tem que ter. Sim, é Isso aí. verdade. E praticar justamente essas ações sociais dentro das casas, ajudando a população. Né? Até mesmo como eu falei, né? Para poder não ser visto só com. Não, lá só tem coisa em dia de batuque. Não. De repente um curso profissionalizante, de Sim. repente de manicure, alguma coisa parecida dessa. Entendeu? Para poder ajudar. Entendi perfeitamente. Por falar em manicure, por falar em atividade, por falar isso tudo, eu gostaria até que a mãe Rita Sim. falasse para o nosso povo com relação à sua atividade litúrgica, datas, horários, endereço, como é que chega, jogos. Então, eu atendo na minha casa de santo, tá? Que é como eu falei, no quilômetro 32, com hora marcada, tá? Sim. De segunda a quinta. De segunda a quinta, eu atendo para jogos com horas marcadas. E o seu telefone, nós vamos colocar, ó, vai aparecer o telefone Sim, lá. sim, pode, quem quiser entrar Por em favor. contato comigo, 021, tá? 964859793. Ok? Repete? 964859793. Quer DDD exercitar 21, sua hein? memória, olha. Que bacana, Eu né? ao vivo, hein? Coisa E boa, né? memória. E é com um pouco de tristeza que nós estamos chegando ao final da nossa. Poxa, Boa Certamente. delícia. com certeza vai ter a parte 2, hein? Ia certeza. falar isso agora. Ó, Porque foi foi um mais rápido prazer que você. inenarrável estar Nossa. com vocês, e entendo que é a opinião Com certeza. da Iorixá, Prazer todo Suzane, nosso. dos demais integrantes do nosso programa. É sempre importante nós festejarmos o candomblé. Mais importante ainda é festejarmos com amor, carinho e a amizade e o respeito que nutrimos uns pelos outros. Com certeza. Deixa Deixa um conselho para os irmãos mais novos. Pô, meu caro, um conselho. Para aqueles que estão chegando. É como eu volto a dizer da seguinte forma: respeito, procurem aprender, procure entender, porque às vezes é fácil você chegar e criticar um mais velho, de repente falar assim, não, estava errado. Não estava errado. Procura saber, procura aprender por que ele fez aquilo. A gente não pode dizer que está errado. Eu não estou errado, você aprendeu de um jeito, eu aprendi de um jeito, ela aprendeu de um jeito, ela aprendeu de um jeito. Então, Nós somos seus dias, o Aprende. respeito é acima de tudo, né? Que a orelha não ultrapassa a cabeça. opa, E já que nós estamos diante de um casal, vamos falar com a mãe Rita, perguntar se eu tenho um conselho. Aqueles que estão chegando no candomblé agora, que estão paquerando o candomblé com intenção de adentrar.
eu sou muito assim, eu sou muito taxativa. Eu aconselho que eu dou, o conselho que eu dou para esses que estão entrando agora, né? Muitos entram por necessidade espiritual, outros por saúde, e muitos entram porque acham bonito uma sala de candomblé, né? Muito bonito. Mas o conselho que eu dou é o seguinte: escolher um axé para entrar, entre, namore o axé primeiro, participe das funções, vá lavar uma panela, que eu falo que o melhor lugar para se começar dentro do candomblé é numa cozinha de candomblé. Opa, eu já lavei muita panela, parceiro. Já porque ali a gente lava. Continua, fala logo, continua. Ali a gente lava uma louça, ali a gente aprende. Esse negócio de entrou hoje, tá se iniciando amanhã, gente, não é bom para ninguém. Porque a gente precisa conviver. Porque de repente você conhece a pessoa lá de fora, meu amigo pai de santo, minha amiga é Lorixá, maneira, bacana. Mas dentro do rito é diferente. Eu mesmo. Eu, fora dos meus ritos, né, fora de casa de santo, eu sou a Rita normal, eu gosto de pagode, eu gosto de uma escola de samba, eu gosto de tomar minha cervejinha. Dentro da casa de santo, eu sou completamente diferente. Eu sou aquela pessoa centrada, vamos aprender o que a gente está fazendo, porque chegar ali, meter a faca no pescoço de uma galinha é fácil. Mas por que você está fazendo aquilo? Para que você está fazendo? Então, para vocês que estão entrando agora, gente, acima de tudo, sempre, respeitar os mais velhos, respeitar os mais novos, os iguais, tá? E ir devagar, não acelerar, não correr, como a senhora falou, né? Não atravessar a frente. Axé. A orelha não trabalha a cabeça. Chegamos ao final, né? Lamentando um pouquinho só. Então, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E ative o sininho, hein? Não, o sino. E ative o sininho. Está interagindo todo mundo, já até sabe. Coisa boa, que coisa gostosa esse aqui. Valeu, gente. Abraço.